E aí, pessoal, vamos lá, vamos continuar agora. Casamento. Casamento. Vamos para o casamento. Primeira coisa para a gente falar de casamento, falar de habilitação para o casamento, né? Então, assim, para a realização do casamento, há uma necessidade de haver uma habilitação prévia para que haja, então, uma autorização para casar. Os nubentes com os documentos exigidos pelo Código Civil devem requerer ao oficial de registro civil do distrito de residência de qualquer um dos nubentes, o que lhes pedirá o quê? Uma certidão de habilitação, se estiver tudo em ordem. Então, essa certidão está tudo em ordem, ok, vocês estão autorizados a casar. Legal? Essa tramitação, ela também pode ser uma tramitação por meio eletrônico. As partes podem apresentar documentos e se identificar por meio eletrônico, com verificação de autoria e integridade. Suspeita de impedimento ou causa suspensiva. Por quê, gente? Por que tem habilitação? Para verificar se há causas de impedimento ou causas de suspeição que tornará o casamento nulo ou anulável. Então, o que a habilitação verifica? Se há impedimento. Se houver impedimento, não será fornecida a certidão de habilitação. Você não será habilitado para casar. Por quê? Porque existe um impedimento. Legal? Se houver suspeita ou denúncia, o oficial informará os nubentes. Estes terão 24 horas para indicar as provas que pretendem produzir. O processo será remetido ao juiz. Perceberam? É um processo mesmo, tá? É um processo. Você quer se casar e aí você vai ter que provar que não existe impedimento. Prazos das provas, 3 dias. O MP, interessados, ouvidos em 5 dias. Decisão do juiz, mais 5 dias. Isso aí é em havendo o quê? Alguma denúncia, tá? Em relação a um impedimento para o casamento, tá? O casamento pode ser realizado em serventia diversa daquela que você está se habilitando. O oficial que celebrar o casamento deverá comunicar eletronicamente o cartório da habilitação, aquele que vai realizar o casamento, para anotação no processo. Então, perceba, aquele que está realizando a celebração do casamento pode não ser aquele que fez toda a habilitação para o casamento. Legal? Então, podem ser pessoas distintas, ok? Designação da cerimônia. Lá em direito civil, aqui a gente não vai aprofundar tanto, a gente vai falar mais da parte registral, do SCPN em si, mas não vai ficar entrando muito no Instituto do Casamento, tá? Por quê? Porque nós vamos trabalhar isso em direito civil, legal? Designação de cerimônia. Como é que é a designação de cerimônia? O casamento será celebrado no dia, hora e lugar solicitado pelos nubentes, conforme disponibilidade do oficial. Então, pode ser dentro da serventia? Pode. Pode ser fora da serventia? Pode. Tá? Então, isso é disciplinado pela lei. Existe essa possibilidade, essa autorização. Ok? Videoconferência. A celebração poderá ocorrer por videoconferência, desde que seja requerida pelos nubentes, seja possível verificar a livre manifestação de vontade. Tá? Então, perceba, pode ser feito por videoconferência. Tudo acessibilidade, gente. Acessibilidade a um determinado ato. É necessário, muitas vezes, para as pessoas, importante juridicamente para as pessoas, e que é intermediada pelo tabelião, pelo registrador civil e aqui, inclusive, pela tecnologia. Né? Justificação para suprir documento. Se algum documento necessário à habilitação estiver ausente, interessados podem requerer justificação judicial, devem apresentar petição fundamentada com testemunhas e provas. Também, mesma coisa, prazo, né? Prazo, ouvidas 5 dias, MP 24 horas para manifestação, juiz decide 24 horas sem recurso. Gente, esses detalhezinhos assim, é possível que caia? Mas é menos provável que caia, mas a gente trouxe aqui porque está lá nos artigos. Então, como a gente está varrendo e olhando tudo, vamos passar por eles. Dispensa da publicação de programas. Em casos urgentes, os contraentes podem requerer ao oficial, com documentos e motivos, que dispense a publicação dos programas eletrônicos.
O oficial decidirá em 24 horas, podendo negar ou conceder. Cabe recurso ao juiz corregedor da decisão. Sempre assim, gente, quando houver uma negativa do registrador na prática de um determinado ato, sempre vai haver possibilidade de você recorrer ao juiz. A norma sempre vai buscar, porque o juiz ele é o seu quê? Lembra? O juiz ele é o teu fiscal, ele é o teu regulador, ele é o órgão regulador, fiscalizador, controlador e sancionador. Então, ele sempre vai estar ali, pertinho de você, para controlar suas decisões, saber se há arbitrariedade ou não. Bom, tópico quente para a prova, né? Essa certificação de habilitação, que é emitido em até 5 dias e ela tem a validade por 90 dias. Tá? Então, guardar isso. A certificação de habilitação, ela tem prazo de validade, ou seja, tem um prazo de validade de 90 dias. Okay? Ela vale por 90 dias. A publicidade, ela é feita de forma eletrônica. Né? Então, hoje tem o artigo 67, parágrafo 1º, nesse sentido. Não é isso? A videoconferência permitida para a celebração do casamento. Há possibilidade de dispensa de programas, né, concedida pelo oficial, mas com recurso para o juiz. Pode ser concedida com recurso. Trâmite eletrônico. Né? Então, toda habilitação pode ser processada por meios digitais. O que a gente não se falava há pouco tempo. E aqui a gente vai trabalhar a 14.382, num tópico específico, vai ser uma aula extra, que a gente vai trabalhar toda essa questão das centrais eletrônicas e da possibilidade da prática dos atos eletrônicos, tá? Facilitando aí a vida de todo mundo.